Olá! O culto hoje vai ser maravilhoso. Domingo de Páscoa. Promete. Certamente vamos ter o privilégio de adorar a Deus com muita intensidade. Vamos ter o privilégio de celebrar ceia do Senhor. Inclusive, prepare já os elementos, que durante o culto vamos celebrar. Vamos ter uma palavra poderosa com o nosso querido pastor Ibe. E olha, você não vai querer que esse culto abençoe só sua vida e sua família. Você vai querer compartilhar com certeza o link. Então faça isso agora. E nesse momento eu quero te convidar para nós ficarmos em pé, para começarmos a adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Do amor do Pai. Tu és a luz que brilha em meio à escuridão, que traz a paz e aquece os nossos corações. Tu és o pão que desceu do céu, o Salvador. Salvador, na cruz morreu pelos meus pecados, a expressão do amor do Pai. Tu és a luz que brilha em meio à escuridão, que traz a paz e aquece os nossos corações. O pão que desceu do céu, o Salvador, o Emanuel. Tu és a luz que brilha em meio à escuridão, que traz a paz e aquece os nossos corações. O pão que desceu do céu, o Salvador, o Emanuel. Erga sua voz e cante a Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cordeiro que se assenta no trono, que morreu.
a escuridão, que traz a paz e aquece os nossos corações. Tu és o pão que desceu do céu, o Salvador, o Emanuel. Te adoramos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que do céu vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Sempre o Cordeiro conquistou e os mortos levantaram.
Te louvamos, Jesus, por esse momento tão precioso de adoração. E eu quero te convidar, meu querido, minha querida, para nós fazermos juntos agora, em família, como eu estou aqui com a minha querida esposa, para nós celebrarmos a Santa Ceia, neste domingo de Páscoa, que tem tudo a ver, Páscoa com a ceia. E nós vamos ler um texto agora muito precioso, que fala muito disso, né, amor? É isso mesmo. Lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns aos outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós podemos ver como Jesus queria tanto tomar a Santa Ceia com seus discípulos. E eu vejo assim, amor, que cada vez que a gente vai cultuar o Senhor, como num domingo desse, Jesus também está desejando ardentemente tomar a Santa Ceia com seus discípulos. Agora é importante a gente lembrar que é com seus discípulos, né? É para aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, e nós vamos poder fazer isso agora. Nós vamos, biblicamente, lembrar de tudo que Jesus conquistou na cruz, porque é pela fé. Por que a gente faz isso? Para lembrar de tudo que Ele conquistou na cruz por nós. Então, você aí na sua casa, como nós aqui na nossa, né, amor? Nós vamos tomar a Santa Ceia. Pegue os elementos, o pão e o vinho, que representa o corpo de Cristo e o seu sangue derramado por nós. O corpo moído em favor da humanidade, a punição, o juízo, o castigo de Deus pelo pecado. E o sangue derramado, a vida em troca da vida, o sangue que purifica. Então nós vamos orar agora com a minha esposa e nós vamos tomar juntos a Santa Ceia. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pão, que significa o teu corpo, que foi ferido, que foi moído, Senhor, que foi dado por nós para recebermos a cura. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, que representa a nova aliança, que foi através, Senhor, do derramamento do teu sangue que nós temos o perdão, que nós temos a salvação, que nós temos libertação. E nesse momento, Pai, nós te agradecemos por isso e nós tomamos posse, Pai, da cura, do perdão, da remissão, e nós te agradecemos por essa aliança que o Senhor fez conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Participe da ceia aí em família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Momento de vitória, porque Jesus venceu. Você também é um mais que vencedor. Glorifique a Deus aí pela conquista sobre o pecado, sobre a enfermidade. E tome posse nesse domingo de Páscoa de tudo que Jesus conquistou na cruz por você e para você. Que Deus continue te abençoando. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão
ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Yeah, yeah. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Yeah, yeah. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Yeah, yeah. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. tempo maravilhoso é esse na presença de Deus. Que tempo poderoso é esse na presença de Deus. Que domingo incrível, domingo de Páscoa. Como é bom estar na presença de Deus e melhor ainda é estar em família na presença de Deus. E por falar em família, eu estou juntamente aqui com a minha família celebrando ao Senhor nesse domingo maravilhoso. E por falar em família, eu gostaria de falar com a família da paz. Sim, você que está aí do outro lado,
Quero dizer o quanto você é querido, o quanto você é especial. Queremos dar as boas-vindas para você e dizer para você que nós amamos demais você. E isso é muito, muito forte para nós, porque esse amor é o que nos define. Seja muito, muito, muito bem-vindo à família da paz. Uma família que não para de crescer. Cresce a cada minuto. Deus tem sido bom conosco. E olha, esse momento agora é o nosso momento conexão. Sim, é o momento onde nós vamos nos conectar uns aos outros. Eu gostaria de te dar essa oportunidade para você agora, para que você pudesse tirar uma foto, fazer uma selfie. Marca a Paz São Paulo nas suas redes sociais. Nós queremos nos conectar com você. Então faça isso agora. Sim, manda um coração pequeno, manda um coração grande. Manda uma manifestação de amor para alguém que você ama. Esse é o nosso momento conexão. Bom, eu gostaria de ter mais um tempinho seu. Por quê? Porque esse momento é o momento das nossas contribuições. É o momento onde nós vamos ouvir uma palavra que possa nos inspirar sobre esse momento. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10 e versículo 11. Olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte: ora, aquele que dá semente, ouça bem, aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá a semente ao que semeia. Olha o que diz o texto. E pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora o versículo 11 é forte. O versículo 11 é muito forte. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Isto aqui é muito forte. Você que crê na palavra de Deus, olha o que está escrito. Ele está dizendo, enriquecendo-vos em tudo. Será que eu li direito? Sim, você leu direito. Deus quer que você enriqueça em tudo, não apenas financeiramente, que a graça de Deus possa ser muito abundante sobre a sua vida. Agora, deixa eu lhe dizer o seguinte, por que enriquecendo-vos em tudo? Porque Deus tem interesse na sua prosperidade. Por quê? Porque Ele quer que você possa transbordar para abençoar a obra de Deus, para abençoar as pessoas. E com isso vão ser tributadas graças a Deus. As pessoas vão dizer graças a Deus pela Paz Church, graças a Deus por esta igreja, graças a Deus por esse irmão, graças a Deus por essa irmã. Por quê? Porque eles vão agradecer a Deus pela sua prosperidade. Agora lembre-se, aquele que dá a semente, Deus colocou uma semente no teu coração para você semear. Esse é o momento da sua semeadura. Então pegue as suas contribuições de amor, vamos contribuir com grande alegria. Por quê? Porque nós vamos ver muitas pessoas dando graças a Deus. Eu gostaria de estar orando agora com você, né? Mas antes de orar, eu quero dizer, Pastor Giovanni, como é que eu faço para contribuir? É simples. Aqui nós temos um QR Code, aproxime a câmera do seu celular e você vai entrar nas contas da igreja, faça um Pix, faça sobretudo como o Espírito Santo lhe dirigir. É isso que nós realmente queremos falar para você. E agora eu quero estar orando por você, aí onde você estiver, pegue a sua contribuição, vamos realmente orar e vamos realmente fazer com que muitas graças sejam dadas a Deus. Pai querido, obrigado por essa grande oportunidade que nós temos de semear, de contribuir na Tua presença, de contribuir na Tua casa. Pai, eu creio que através desse ato de semear, muitas graças serão dadas ao Teu nome, agora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos contribuir com grande alegria.
Olá, família da Paz São Paulo! Como é bom estarmos conectados mais uma vez em um culto online. Agora vamos conferir juntos as programações e novidades. Estou muito curiosa para saber quem é você no culto online. Comenta aí no chat se você é o engajado, que está sempre interagindo, o confortável, que assiste o culto de pijama, o produtivo, que presta atenção em tudo para aplicar durante a semana, ou o faminto, que aproveita e come durante o culto. Sério, manda aí no chat com qual desses perfis você mais se identifica. Eu acho que eu me identifiquei com mais de um, viu? É verdade que estamos passando por um momento desafiador, mas viver essa fase ao lado de pessoas que nos levam para perto de Jesus torna tudo mais leve. Por isso quero te fazer 2 convites. O primeiro é para participar de um Life Group online. Temos mais de 100 grupos que se reúnem semanalmente para compartilhar vida e aprender mais com o Senhor. Acesse o QR Code para saber mais e participe. O segundo convite é para você participar do Paz Prayer, nossas reuniões de oração online. Temos vários horários durante o dia e você pode escolher o melhor de acordo com sua rotina. Vamos juntos crescer em fé e em unidade. Vamos passar por isso juntos e também vamos vencer juntos. Galera Difflin, atenção que essa programação vai ser demais! Dia 10 de abril teremos o Difflin online. Pode aumentar as expectativas, porque estamos preparando algo realmente especial para nos encher ainda mais de fé e de atitude. Quem aí já fez o curso Nova Criatura? Se você ainda não fez, esse é um curso para todos que entregaram a vida a Jesus, com fundamentos básicos e essenciais para a vida cristã. Mas olha, eu só queria dar um spoiler mesmo, porque em breve teremos a data da próxima turma. Então aguarde novidades, porque vai ser muito bom. Por meio da nossa arrecadação de alimentos e outros itens essenciais, o Ministério Amor em Ação monta cestas que abençoam muitas famílias. Inclusive, você pode passar durante a semana em horário comercial para deixar a sua doação na nossa igreja. Seja um abençoador e ame sem medidas. Você já acompanha nossos canais de podcast? Temos ministrações incríveis à sua disposição. Basta escolher a plataforma de sua preferência e dar o play. Otimize seu tempo no dia a dia e ouça mensagens poderosas enquanto dirige, organiza suas coisas ou realiza outras atividades. Mantenha-se todo o tempo conectado com o Senhor e veja muitos milagres acontecerem. Preciso ir, mas quero te lembrar que podemos continuar conectados pelas redes sociais e por meio da hashtag Paz Online. Deixo você agora com a Palavra de Deus. Até a próxima! Feliz Páscoa! Uau! Que alegria estarmos aqui no nosso culto online da Paz Church São Paulo. E eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Você é amado por Deus e amado por nós também. E eu quero dizer que nós temos muita fé, que logo, logo vamos estar voltando a ter os cultos presenciais. E eu quero dizer uma coisa, nós já estamos nos cultos presenciais, quando tem os cultos presenciais, com 4 cultos. E logo estamos indo, quando voltar para ter cultos presenciais, vamos para
5 cultos logo, depois de poucas semanas, depois de retornarmos aos cultos presenciais, vamos para 5 cultos. Vamos também estar abrindo o nosso campus na Zona Sul, nos próximos meses, se Deus quiser. E antes de terminar o ano, já estamos com mais de 2.000 pessoas congregando nesses 2 locais, aqui no campus Anália Franco e no campus da Zona Sul. Nós estamos muito animados. Mas sabe por que tudo isso? É para ver vidas sendo transformadas. E sabe por que vidas podem ser transformadas? Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Feliz Páscoa. Para você que está na sua casa ou em algum lugar assistindo, participando desse culto, aí coloca no chat, Feliz Páscoa, fala com alguém ao seu lado, Feliz Páscoa. E eu quero compartilhar uma mensagem que eu estou intitulando Prisioneiros da Esperança. Prisioneiros da esperança. E é claro, o versículo-chave, um dos versículos-chaves dessa mensagem é Zacarias, capítulo 9, versículo 12, que diz, voltem à sua fortaleza. Voltem à sua fortaleza. Espera aí, se você mudou de Fortaleza aqui para São Paulo, a Bíblia não está te mandando voltar para a cidade de Fortaleza, fique tranquilo. Apesar que nós amamos muito Fortaleza também, eu já morei lá muitos anos e amo Fortaleza. Mas aqui está falando de outra coisa, sabe o que está falando? Fortaleza aqui, porque isso é um texto profético, falando profeticamente para a igreja de Jesus, e está dizendo, volte àquela profunda intimidade com Deus, porque é nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, que você está seguro, protegido, você está na sua fortaleza. Voltem à sua fortaleza da profunda intimidade com Deus, ó prisioneiros da esperança. Uau, nós vamos aprofundar. O que quer dizer? O que está dizendo aí? Prisioneiros da esperança. O que ele está se referindo isso? Nós vamos falar daqui um pouco, mas veja bem o que eu quero enfatizar, uma coisa muito importante. Ele diz, voltem à sua fortaleza, voltem àquela intimidade profunda com Deus, prisioneiros da esperança, porque se você voltar a essa intimidade e for esse tipo de pessoa, que a Bíblia chama prisioneiro da esperança, olha a promessa, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Deus não quer só restaurar tudo para você. Você talvez durante essa pandemia perdeu alguma parte na área financeira, talvez perdeu, até espiritualmente você viu que algumas coisas do maligno talvez deu uma rasteira em você. Eu estou aqui para te dizer que Deus não vai só restaurar o que você perdeu, Ele vai te dar o dobro do que você tinha antes, em nome de Jesus. Mostra o texto de novo, olha só que lindo. A Bíblia fala, pois hoje mesmo eu anuncio que Deus vai restaurar. Ele diz, eu restaurarei tudo em dobro para você. Uau, que coisa linda. Agora, qual o segredo para isso acontecer na sua vida? É ser um prisioneiro da esperança. O que quer dizer isso? Bem, primeiro, vamos explicar o que é ser um prisioneiro. Um prisioneiro é alguém que está acorrentado, alguém que está preso. Muitos cristãos que amam a Jesus, mas infelizmente, por não conhecerem e colocarem em prática os princípios da palavra, são prisioneiros de outras coisas, não da esperança. Tem gente que é prisioneiro de um complexo de inferioridade. Sempre ele pensa assim, não, nunca dá certo para mim. Parece que nunca dá certo, eu nunca consigo prosperar. Ou talvez a outra pessoa fala, eu nunca consigo ter um casamento feliz. Talvez é um solteiro que diz, quando eu penso que encontrei a pessoa certa para a minha vida, não foi a pessoa certa, eu fui enganado. Ou talvez a pessoa diz, eu nunca dá certo, parece que eu sou um prisioneiro para a péssima saúde. Uma doença acaba e começa outra enfermidade, outra doença. Tem gente que é prisioneiro de complexo de inferioridade espiritual.
se sempre estão sentindo pequenos diante de Deus. Por mais que eles peçam perdão a Deus, procuram fazer o que é certo, sempre estão sentindo com a consciência pesada, culpada, parece que nunca eles conseguem agradar a Deus, porque eles não têm revelação da graça infinita de Deus, do favor de Deus sobre as suas vidas. São prisioneiros de um complexo de inferioridade espiritual. Tem outras pessoas que têm complexo de desconfiança. Eles falam, olha, eu já fui traído por tantas pessoas, eu não posso confiar em mais ninguém. Até quando eu vou congregar numa igreja, eu já vi tanta coisa errada em igreja, que eu nem sei se eu posso me afirmar em igreja nenhuma, porque eles têm um complexo de desconfiança, né? Aquele famoso ditado, né? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Então, são prisioneiros da desconfiança. Tem outras pessoas que são prisioneiros da tristeza e da depressão. Quantas pessoas são prisioneiras da tristeza, da depressão? Parece que sempre tem uma nuvem negra sobre eles. Eles procuram ser felizes, mas sempre volta aquela tristeza inexplicável, porque são prisioneiros da tristeza, da depressão. Outras pessoas são prisioneiras do azar. Eles falam assim, pastor Eibe, nada dá certo para mim, tem um azar que me persegue aonde eu vou. Outras pessoas são prisioneiras da maldição ou da incredulidade. Mas a Bíblia diz que se você já entregou a vida a Jesus, Deus quer que você seja um prisioneiro da esperança. O que quer dizer isso? Prisioneiro da esperança. Quer dizer, ser acorrentado com a esperança. Agora, temos que entender primeiramente o que a Bíblia quer dizer quando ela fala de esperança. Porque, veja bem, deixa eu explicar. Quando nós aqui do mundo, aqui em português normal, natural, usado no dia a dia, a gente usa a palavra esperança, muitas vezes nós usamos como se fosse um desejo, que talvez alguma coisa aconteça no futuro, tipo assim, eu tenho uma esperança um dia disso acontecer na minha vida. Então, a palavra esperança é usada em português no dia a dia como se fosse um desejo que possivelmente aconteça alguma coisa no futuro. Quando a Bíblia usa a palavra esperança, não é assim. Esperança bíblica é a certeza absoluta que vai acontecer uma coisa no futuro. Absoluta. Por exemplo, eu tenho esperança da segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz. Eu tenho esperança que se eu já converti, um dia eu vou ter um corpo glorificado. Eu tenho esperança que eu vou ainda reencontrar com os meus familiares, né, o meu pai e minha mãe que já foram para a glória, eu tenho esperança de um dia revê-los. O que quer dizer então essa palavra esperança na Bíblia? Certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, de que isso vai acontecer no futuro. Talvez você diz, então isso não é fé, pastor Eibe? Não, fé é certeza que eu já tenho aquela realidade, mesmo que ela não se materializou. A fé é sempre presente ao passado. A esperança sempre é futuro, é certeza de algo que vai acontecer. Muito bem, agora, nós temos que entender que quando a Bíblia se refere à esperança, não está se referindo somente à esperança das coisas boas que vão acontecer na eternidade, quando for para o céu. Não, é a esperança, é a certeza de coisas boas que vão ainda acontecer no futuro aqui na terra, na sua vida aqui na terra. E nós vamos estar mostrando isso daqui um pouco, tá? Mas alguém poderia dizer, quer dizer que vocês cristãos dizem que vocês são prisioneiros da esperança. É isso mesmo. Não tem jeito da gente escapar. Quando alguém entrega a vida para Jesus, pode ver, se ele converteu mesmo, ele sabe que as coisas vão melhorar. Se a família dele está despedaçada, ele tem uma certeza que a família dele vai converter. Ele tem uma certeza que as coisas vão mudar para a vida dele. Ele tem uma certeza que vai mudar, que aquele parente que é ateu vai converter. Ele tem aquela certeza. Por quê? Porque nós somos prisioneiros
da esperança. É uma certeza de algo poderoso que vai acontecer no futuro. Essa esperança traz alegria, ela acaba com a depressão, ela traz uma vida livre da maldição e do azar, porque a pessoa tem certeza que ela tem certeza que ela tem certeza que as coisas vão melhorar para ela nesta vida e na vida por vir ter a vida eterna. O cristão verdadeiro tem essa esperança, ele é prisioneiro da esperança. E alguém poderia dizer, quer dizer que vocês cristãos, vocês têm certeza, Vocês têm certeza? Sim, eu tenho certeza. Então vocês pensam que sempre vão vencer, mais cedo ou mais tarde. Não, nós não pensamos que nós sempre vamos vencer, mais cedo ou mais tarde. Nós temos certeza que nós sempre vamos vencer, mais cedo ou mais tarde, porque é a palavra de Deus que diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é por causa de nós que nós vamos vencer, mas é por causa dele. É porque ele que nos promete e porque ele diz, vocês são prisioneiros da esperança e eu vou te dar o dobro de tudo que você perdeu. Uau, que coisa forte. Então, aonde você estiver na sua casa, diga em voz alta, eu sou um prisioneiro da esperança. Uau, que lindo. Agora, nós somos prisioneiros sim da esperança, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que a Bíblia garante isso, que nós somos prisioneiros da esperança? Em primeiro lugar, porque Cristo mora em nós. Quando você entregou a vida para Jesus, e quero abrir um parênteses, se você ainda não entregou a vida para Jesus, tudo que eu vou falar aqui vai aplicar para você logo que você entregar a vida para Jesus, tá? Com todo carinho, se você ainda não entregou a vida para Jesus, isso não aplica para você ainda. Por isso que eu quero te encorajar, não deixe o dia de hoje passar sem você entregar a sua vida para Jesus. Porque uma vez que você entrega a vida para Jesus, essas realidades aplicam para você. Então nós somos prisioneiros da esperança. Por quê? Olha, mostra de novo, por favor. Porque Cristo mora em nós. Cristo mora em nós. Quando você entregou a vida a Jesus, Jesus veio morar dentro de você. Isso que a Bíblia promete. Isso é algo sobrenatural, é algo que a ciência não explica. Como que Jesus pode morar dentro de nós? Nós nem entendemos isso, mas a palavra de Deus fala, e ela não mente. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. E o segredo é este, Cristo está em vocês. Uau! O que lhes dá a firme esperança. Olha, porque Jesus está dentro de nós, nós temos essa firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Agora, quando ele fala, vocês tomarão no futuro parte da glória de Deus, ele não está falando somente ir para o céu. Claro que isso é o mais importante, ter a vida eterna, ir para o céu. A Bíblia mostra que há dois caminhos, um é largo e conduz à perdição. Infelizmente, muitos vão por ela. Muitos vão ter uma eternidade separado de Deus no sofrimento. Então, graças a Deus que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos essa firme esperança que nós vamos tomar parte sim da glória de Deus lá no céu. Mas essa glória de Deus não é somente lá no céu. Em 2 Coríntios 3,18, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, que nós, contemplando Jesus aqui na terra, contemplando na intimidade com Ele, somos transformados aqui na terra, de glória em glória, como na sua imagem. Então essa glória de Deus não é só lá no céu, é nesta terra que nós começamos a participar de glória em glória, é o que a Bíblia fala, que coisa poderosa. Olha esse outro versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha só que coisa linda. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, nós estamos celebrando hoje, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, e ele diz, ele nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo, nós entregamos a vida para Jesus, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Uau! É por causa da ressurreição, é por causa da Páscoa que nós temos essa esperança viva, essa certeza que as coisas vão melhorar aqui na terra e que nós vamos para o céu também. Melhorar
melhorar, quando eu digo, não é melhorar no sentido superficial. Estou falando no sentido profundo de ganhar vidas, de ver sua família sendo transformada por Jesus, de ver a sua própria vida santificada em Cristo. Com certeza, essa esperança viva é por causa da ressurreição de Jesus. Uau, por isso que eu amo aquela música tão linda no refrão, essa música que o Bill e a Gloria Gaither fizeram essa composição anos atrás, lá nos Estados Unidos, e ela traduzida para o português, o refrão dela fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. O que é crer no amanhã? Crer no amanhã é isso, é ter essa certeza do que vai acontecer coisas boas no futuro. Você sabe a história dessa música? O Bill e a Gloria Gaither, ela estava grávida do seu terceiro filho. E eles estavam tendo uma situação, muito caos estava acontecendo no mundo naquela época. E tinha algumas pessoas bem próximo a eles que havia traído eles horrivelmente. E a Gloria Gaither estava pensando, poxa, eu estou grávida e esse bebê vai nascer para dentro de um mundo tão cheio de caos, tão cheio de problemas. E nós poderíamos pensar, tão cheio de pandemia. E ela, Senhor, que horror, meu bebê vai nascer num momento tão difícil. Mas aí o Espírito Santo veio. E ela disse que ela sentiu a presença do Espírito Santo tão forte. E ela sabia que ela podia crer no amanhã. E aí, naquele momento, cheia do Espírito Santo, a Gloria Gaither compôs essa música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Outra razão porque nós somos prisioneiros da esperança é porque Deus tem infinita misericórdia. Olha o que diz a Bíblia em Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 23. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, o profeta Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações, ele está dizendo, eu quero trazer à minha memória coisas que me dão esperança. E aí ele fala, o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são infinitas, renovam-se cada manhã. Eu posso ter pisado na bola feio ontem, mas amanhã de manhã as misericórdias do Senhor já estão se renovando na minha vida. Grande é a tua fidelidade. Olha só esse outro trecho, Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso aí foi escrito originalmente na Bíblia Sagrada pelo rei Davi. Talvez até antes dele ser rei, quando ele ainda era um pastor de ovelhas. Ele compôs isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele usou uma palavra muito interessante para aquela palavra seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe qual a palavra que ele usou no hebraico? Ele usou a palavra hadaf. Olha só a definição dessa palavra hadaf no hebraico. Ela quer dizer estar atrás, seguir, perseguir, correr atrás de, pôr em fuga, seguir no encalço de, acompanhar, molestar figurativamente. Quer dizer, na realidade essa palavra era muito usada no hebraico e traduzida perseguir, para perseguir. Olha que o Davi está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, certamente bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida. Imagina ser perseguido por bondade e misericórdia. Eu vou fazer um pequeno teatro aqui, eu vou chamar a minha querida esposa, porque aí nós não temos que usar máscara, né? Vem aqui, meu amor. Olha só, que linda, né? Ela é linda demais. Agora, então, a minha esposa vai representar ela vai representar você.
tá? Você que está assistindo em casa, tá certo? A minha esposa vai representar você. E eu represento a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus. E a Bíblia fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Primeiro, eu vou só seguindo. Olha, aonde ela vai, a bondade e misericórdia vai seguindo. A bondade e misericórdia vai seguindo. Só que no hebraico essa palavra é mais profunda do que só seguir. Bondade e misericórdia me perseguirão. Até se eu quiser me livrar deles, não, eles vão me molestar. Eles não vão largar do meu pé. Então, agora tenta se livrar de mim, amor. Isso aqui, bondade e misericórdia, vai fazer da sua vida. Bondade e misericórdia certamente perseguirá. Obrigado, meu amor, te amo. Aleluia. Que coisa linda, linda, linda. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que você é um prisioneiro da esperança, porque a bondade e misericórdia do Senhor vão te perseguir todos os dias da sua vida. Quando você entrega a vida para Jesus, bondade e misericórdia vão te perseguir todos os dias da sua vida. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Não aceite, viu, querido? Viu, querida? Não aceite as mentiras do maligno, que dizem que as coisas não vão melhorar para você. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, é claro que primeiro é necessário você entregar a vida para Jesus. Mas uma vez que você entregou a vida para Jesus, você pode ter uma fé audaciosa e começar a dizer, juntamente com o salmista Davi, certamente bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida. Eu sou um prisioneiro da esperança e Deus vai me dar em dobro aqui nesta vida tudo que eu perdi. Deus vai me abençoar. Você pode ter essa certeza. Você é um prisioneiro da esperança. Uau, que coisa maravilhosa. Agora, outra razão por que você é um prisioneiro da esperança, porque um futuro maravilhoso é garantido para nós. Nesse mesmo versículo, olha que diz a segunda parte do versículo. A primeira parte é bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo o seguinte: nesta vida, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe o que quer dizer essa palavra certamente? Se você for fazer uma pesquisa profunda no hebraico dessa palavra certamente, sabe o que essa palavra certamente quer dizer no hebraico? Ela quer dizer certamente. Ela quer dizer certamente. Ela quer dizer certamente. É isso mesmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E que mais? Habitarei na casa do Senhor. Quer dizer, nesta vida, aqui na terra, bondade e misericórdia vão me seguir, me perseguir. E depois eu vou habitar para todo sempre no céu com o Senhor. Que promessa linda, que promessa linda. Agora, tem algumas pessoas que falam assim, está vendo, pastor Eibe? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A nossa esperança é só para a gente ir para o céu. É só para quando Jesus voltar, ou a gente morrer e ir para o céu. Nessa vida, não. Nessa vida, nós não podemos ter esperança de que Deus vai nos dar muitas bênçãos, né? Agora, eu entendo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, prestem atenção. Eu entendo quando certos cristãos têm essa reação, porque hoje tem alguns que foram para um outro extremo e falam assim, entrega a sua vida para Jesus, para você poder ter um carro novo, para você ter uma casa nova, enfim, e a pessoa nem entregou a vida para Jesus, nem arrependeu dos pecados, ela está usando Deus como se fosse um instrumento para ela poder receber alguma bênção de Deus, para ela poder, ela não está pensando em realmente consertar a vida com Deus, arrepender dos seus pecados. Então, alguns cristãos, em reação a esses que foram para esse extremo materialista, eles foram para o outro extremo
e dizem assim: não, se você quer entregar a vida a Jesus, seguir Jesus, nessa vida, sabe, você não pode esperar nenhuma bênção só quando você for para o céu, mas eles já foram para o outro extremo. Então, não seja um fariseu, irmão, não seja um fariseu religioso que, para parecer espiritual, você quer dizer que Deus não quer abençoar as pessoas nessa vida. Não, é claro que essa não é a razão principal que a gente entrega a vida para Jesus. Nós entregamos a vida para Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos o perdão dos pecados, a vida eterna lá no céu. Mas Ele também quer nos abençoar nessa vida. Olha o que diz este trecho em Marcos capítulo 10, versículos 29 a 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente. Deus fez questão de colocar essas palavras, já no presente, 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, 100 vezes mais, já no presente, com perseguições. Você vai ser perseguido. Quando você começa a prosperar, fica cheio de Jesus, o maligno fica endemoniado, ele fica com muita raiva de você, porque você é uma pessoa de sucesso, você é um outdoor de Deus, e a sua vida bem-sucedida vai atrair muita gente para Jesus, e vai atrair muita gente para deixar as coisas do diabo, as coisas do pecado, do adultério, sabe? A sua vida tão cheia de Jesus, e bênção, e vitória, e sucesso, e 100 vezes mais, o diabo vai ficar com raiva de você, e pessoas vão inventar mentiras sobre você. Você vai ter perseguições. Jesus falou: você vai receber já no presente, aqui nesta vida, 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna, que é o mais importante. No mundo por vir receberá a vida eterna. Muito bem. Outra coisa que eu quero enfatizar: a esperança, ela prepara o caminho do milagre. Isso aqui é muito forte. Interessante, porque a Bíblia fala assim, que a esperança, a Bíblia diz o seguinte: a esperança é a âncora da alma. Por quê? Isso aqui é muito profundo. Você sabia que a esperança é a certeza de que você vai receber algo no futuro, tá? Mas você sabia que se a pessoa só ficar na esperança, ela nunca recebe o milagre? Como é assim, pastor Eibe? Deixa eu explicar. Veja bem, a Bíblia mostra que tudo que recebemos de Deus é pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé, que nós recebemos as bênçãos de Deus, entendeu? Então, veja bem, é pela fé que você recebe. Só que a esperança, ela prepara o caminho para a fé. Pastor Eibe, mas se eu tenho certeza que eu vou receber no futuro, isso não é fé? Não, isso é esperança. A fé é a certeza que aquilo já aconteceu. É uma convicção interior, mesmo você não vendo. A Bíblia fala que a fé é convicção de fatos, já é um fato, mas que você não vê ainda. Então, veja bem, se a esperança nunca for transformada em fé, o milagre nunca acontece. Mas aqui que está o segredo. Para você ter fé, quase sempre você tem que ter esperança primeiro. Então a pessoa, é assim, olha como funciona. Isso aqui é muito profundo, gente. É muito profundo. A pessoa está caminhando, tá? Quero falar uma coisa aqui, veja bem. A pessoa está caminhando na vida cristã. Ela entregou a vida para Jesus. E quando ela entrega a vida para Jesus, ela começa a ser prisioneiro da esperança. Aí ela começa a acreditar que vai mudar as coisas. Ela começa a acreditar que a família vai toda converter. Ela começa a acreditar que os filhos vão ser uma bênção. Ela começa a acreditar que Deus vai ter a última palavra. E ela começa a acreditar que o milagre vai acontecer, que a família toda vai servir Jesus. Ela começa a acreditar que ela vai ficar curada, que ela vai prosperar. Ela começa a acreditar essas coisas. Só que tem um detalhe, escuta bem, na medida que ela vai crendo isso
e meditando na palavra, sabe o que acontece? Um dia, toim, ela começa a ter uma palavra rema. De repente, ela sabe que no mundo espiritual ela já tem um milagre. Agora, ela não está acreditando no que vai acontecer. Ela acredita que no mundo espiritual já está acontecendo. Aí sim, ela recebe o milagre. Mas tudo começou com a esperança. A esperança gerou a fé e a fé gerou o milagre, tá? Então diga isso em voz alta na sua casa, por favor. Diga: a esperança gerou a fé gerou o milagre. Entendeu? Então, veja essa frase que eu pedi para colocar aí. Perseverança na esperança constrói o alicerce da fé. Todos os milagres nós recebemos de Deus é pela fé. A Bíblia fala que com a fé tudo é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é a perseverança na esperança que constrói o alicerce da fé. Isso é muito profundo. Por quê? Porque a fé traz o milagre. É a fé que traz o milagre, não é a esperança. É a fé que traz o milagre. Mas o que traz a fé? O que traz a fé? O que traz a fé é isso aqui, olha. Perseverança na esperança. É isso que traz a fé. A fé traz o milagre, mas é a perseverança na esperança que traz a fé. Se você não tiver esperança, você nunca terá fé. Então tudo começa com você tendo essa esperança. Você assumindo uma postura de prisioneiro da esperança. Que coisa linda. Eu vi uma história muito linda e é uma história verdadeira de uma senhora, uma jovem, né, uma mãe solteira, e ela não tinha muito condições. Ela trabalhava no duro, mas ela não ganhava muito. E ela era uma mãe solteira e ela tinha que fazer uma cirurgia. E ela achava que o plano de saúde dela ia cobrir. E sabe que o plano de saúde, por alguma razão, não cobriu aquela cirurgia. Ela conseguiu, eu acho que até com os amigos e os parentes, pagar um pedacinho, a entrada daquela cirurgia, uns 17 mil reais. Mas o plano não cobriu. E sabe quanto que ela ficou devendo lá no hospital? Mais ou menos uns 155 mil reais. Aí ela falou para o hospital, mas eu nunca vou poder pagar. Eles falaram, mas você tem que pagar. Vamos fazer um plano aí de você parcelar isso em pedaços pequenos. Mas mesmo parcelado, pequeno, ela ia demorar muitos anos. E mesmo assim ia ser difícil. Porque ela ganhava muito pouco, ela tinha que sustentar a si mesma. E o filho dela, porque ela era uma mãe solteira. Mas acontece que ela era uma prisioneira da esperança. Ela já tinha entregue a vida para Jesus. E ela começou a orar e falou, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. E eu vou pagar essa dívida o mais rápido possível. Eu tenho certeza. Ela ficou crendo, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não desanimou, ela não ficou chateada, ela não falou mal de Deus, ela não murmurou, ela não desanimou, ela continuou cheia de esperança. Deixa eu te falar o seguinte, o segredo é você perseverar nessa esperança. Você fica com essa esperança, porque ela vai transformar-se em fé e o seu milagre vai vir. Então não jogue fora a sua esperança, ela é a âncora da sua alma. Fique perseverando na esperança, porque isso vai gerar fé, e a fé abre a porta para o milagre. Sabe o que aconteceu com essa querida senhora, essa jovem, essa mãe solteira? Ela ficou crendo. Naquele ano ainda, quando chegou perto do Natal, ela recebeu um comunicado do hospital. E o hospital disse, olha, todos os anos, perto da época de Natal, a gente escolhe alguns clientes para a gente fazer um favor muito especial. E você foi escolhida para a gente realmente não te cobrar mais nada. Então, nós estamos dando esse presente para vocês, esses 155 mil reais que você está devendo no hospital, está tudo kit, você não está devendo nada mais, o hospital está perdoando tudo isso,
Mas não somente isso, os 17 mil que você já deu para a cirurgia, está tudo sendo devolvido também para você. Isso é uma história verdadeira. Isso realmente aconteceu. Sabe por quê? Porque ela era uma prisioneira da esperança. Eu quero te encorajar, por causa da ressurreição de Jesus, por causa da Páscoa, tome posse. Não é porque eu e você somos alguma coisa de nós mesmos. Não, é porque Ele é tudo. É porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você tem que entender, o seu emprego não é a sua fonte. O seu emprego é somente um dos canais. A sua fonte é Deus. Sabe, até Pedro, uma vez, quando ele foi pagar os impostos, ele falou para Jesus, e aí, o que eu faço? Jesus falou, olha, vai pescar, Pedro, e o primeiro peixe que você pegar, ele vai ter o dinheiro, as moedas valiosas, dentro da boca dele, e paga o seu imposto e paga o meu também. Uau! Uau! Eu acho que já tem alguns que estão assistindo agora e falando, amanhã eu acho que eu vou pescar. Seja cheio de esperança. O seu milagre poderá vir das formas mais inesperadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele virá, e ele virá em dobro, prisioneiro da esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Seja um prisioneiro da esperança. Poucos dias acontece o seguinte, em poucos dias eu já vejo o seu milagre acontecendo, se você não jogar fora a sua esperança, porque é a sua esperança que prepara o caminho para a fé, e a fé gera um milagre. Então não jogue fora a sua esperança. Talvez você esteja dizendo, pastor Ibe, só que esse tipo de milagre nunca acontece comigo, nunca vai acontecer. Eu nunca tenho esse tipo de coisa, eu tenho muito azar na vida. Com muito carinho que eu quero te dizer, você está certo. Enquanto você tiver essa atitude, essas bênçãos não vão acontecer para com você. Não aceite essas mentiras. São elas que acabam com a esperança na sua vida e destroem a sua fé. Deixa eu falar uma coisa, eu vou repetir isso. Nunca aceite esse tipo de atitude que diz, essas coisas não acontecem comigo. Não, porque isso que acaba com a esperança na sua vida, destrói a sua fé, e aí o milagre realmente não vai acontecer. O milagre vai acontecer, o dobro virá, se você não perder a sua esperança. Se você perseverar na sua esperança num Deus que promete, que lhe dá 100 vezes mais aqui na presente vida. Gente, isso, a Bíblia, Jesus não falou isso só para fazer um efeito verbal. Jesus falou aquilo porque está sério. Gente, está aqui escrito na Bíblia, ele vai te dar 100 vezes mais nesta vida. 100 vezes mais. É a Bíblia que diz isso. E a vida eterna por vir. É importante você apropriar a realidade de ser um prisioneiro da esperança. Muitos estão limitando a Deus pela falta de esperança. Uau! Quantas pessoas têm limitado a Deus pela falta de esperança nele? Lamentações capítulo 3, ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando você espera nele, você desata as mãos dos céus, as mãos de Deus, para poder derramar bênção sobre você. O Senhor é bom para os que esperam nele. Então, se você tiver essa esperança, aí sim, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Terceiro e último lugar, a esperança verdadeira é para quem conhece as últimas notícias. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, a Bíblia fala que tinha 2 discípulos, depois que Jesus foi crucificado, e chegou o dia de domingo, e eles estavam caminhando para uma cidadezinha que fica perto de Jerusalém, que se chama Emaús. Emaús fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém, e todo mundo caminhava a pé naquela época. Muita gente, pelo menos, caminhava, viajava a pé. E eles estavam caminhando
aqueles 10 quilômetros, e os dois estavam conversando e falando, poxa, mas Jesus era um grande Messias, um grande profeta. A gente achava que ele era o Messias, né? Que ele nos ia libertar da Roma, mas os romanos crucificaram ele, mas mesmo assim ele foi um grande profeta. Ele foi um dos maiores profetas que já caminhou aqui em Israel, com certeza. Mas como os fariseus tinham inveja dele, né? Como os romanos foram cruéis e crucificaram. Eles conversando lá, enquanto estavam conversando, um outro homem veio caminhando ao lado deles. Tinha muitos viajantes naquela época, né? Caminhando na mesma estrada, e aquilo era natural. Um outro veio caminhando ao lado deles. Só que eles não reconheceram que era o próprio Jesus. Eles não sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus estava caminhando ao lado deles. Com o sol forte, a pessoa usava aqueles turbantes, né? Cobria uma parte do rosto. Eles não reconheceram que era Jesus. E ele perguntou assim para eles: vocês estão falando sobre o quê? E sobre quem? Aí eles falaram: será que é só o Senhor que não está por dentro das últimas notícias aqui em Jerusalém? Todo mundo sabe das últimas notícias, só o Senhor que não sabe das últimas notícias? Ele falou: quais são essas últimas notícias? E eles foram falar de Jesus que havia morrido. A realidade é que eles que não sabiam das últimas notícias. As últimas notícias não era que Jesus tinha morrido. As últimas notícias é que Jesus tinha ressuscitado. As últimas notícias é que Jesus tinha ressuscitado. Eu lhe pergunto, quais são as últimas notícias que você pensa que você ouviu? O número de mortes está aumentando. O Covid está piorando, tem variantes diferentes. A última notícia é que a dívida aumentou, que a conta no banco está vazio. É isso que você pensa que são as últimas notícias? Eu estou aqui para lhe dizer, essas não são as últimas notícias. As últimas notícias é que ele vive, ele ressuscitou, ele venceu, o túmulo está vazio e ele é mais poderoso do que a morte, mais poderoso do que as dívidas, mais poderoso do que as doenças. Ele é mais poderoso do que Covid-19. Ele ressuscitou, ele vive, ele vive. Essas são as últimas notícias. Essa é a verdadeira última notícia. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre essa poderosa ressurreição que estamos celebrando hoje na Páscoa. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo de doença, não tenham medo do Covid, não tenham medo do futuro. Sabe por quê? Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Deixa eu falar uma coisa, é porque ele ressuscitou que nós temos essa esperança viva de acreditar, de crer no amanhã, de crer que as coisas vão mudar. Sabe, se Jesus pôde vencer a morte, ele pode vencer o Covid-19. Se Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele pode transformar o seu marido, ele pode libertar o seu filho das drogas. Se Jesus ressuscitou, ele pode ressuscitar aquela pessoa que você ama, que está entubada nesse momento. Se Jesus ressuscitou, você pode crer no amanhã. Se Jesus ressuscitou, você pode saber que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, para operar milagres, para transformar a sua vida. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. Eu quero ainda contar essa pequena história. Um jovem motociclista, ele era viciado nas drogas,
E ele tinha uma vida de crimes, mas a mãe dele nunca parava de orar por ele. Ela nunca parava de ter esperança. Ela nunca parava de acreditar. E ela orava e orava. Isso é uma história verdadeira. E ela orava e orava e orava e acreditava e acreditava. E ela tinha essa esperança viva. Ela era prisioneira da esperança. E entrou ano, saía ano, e a mãe não parava de orar, e a mãe não parava de acreditar, e a mãe não parava de ser prisioneira da esperança. Um dia, no dia das mães, ele foi na motona dele lá, na grande motona dele, ele foi lá para uma igreja. Ele estava super chapado nas drogas, super drogado. Chegou lá na igreja, a pessoa que trabalha, o voluntário trabalhando lá no Ministério da Atmosfera, por alguma razão levou ele lá para a segunda fileira, lá na frente. E esse jovem disse que quando começou o louvor e a adoração, imediatamente todo o efeito da droga sumiu. Ele ficou 100% normal. Sentiu a presença manifesta de Deus. Isso é uma história verdadeira. Ele ouviu a palavra. E quando ele saiu do culto aquele dia, ele foi lá para o estacionamento onde estava a moto dele. E lá, na frente da moto dele, ele se ajoelhou e falou para Deus: eu peço perdão todos os meus pecados, eu me arrependo e eu entrego minha vida ao Senhor. E eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Imediatamente aconteceu um milagre. Ele nunca mais tomou álcool nem drogas. Nunca mais, daquele dia em diante, ele foi transformado. Hoje, isso é uma história verdadeira. Hoje, ele é um pastor na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. E ele viaja por todo o mundo contando o milagre dele. Mas por que aconteceu esse milagre? Porque a mãe dele era prisioneira da esperança. Ela nunca parou de acreditar. Ela nunca parou de orar. Ela nunca parou de ter certeza que o filho dela ia ser um grande homem de Deus. Sabe isso que a palavra de Deus fala? Ele restaurará tudo em dobro para você. Nós temos que fazer a nossa parte e determinarmos a ser prisioneiros da esperança. Nunca pare de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas fique declarando isso toda hora, dia e noite. A esperança contínua ativa o poder de Deus. Eu amo essa frase que Deus me deu. E eu quero que você diga essa frase em voz alta, tá? A esperança contínua ativa o poder de Deus. Nunca jogue fora em sua esperança. Tenha esperança. As coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Fique crendo em Deus. A esperança contínua ativa o poder de Deus. Qual o poder, pastor Eibe? O apóstolo Paulo fala sobre esse poder em Romanos 1,16. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus. Esse evangelho, que evangelho? O evangelho que Jesus morreu pelos nossos pecados, levou o castigo que nós merecemos. O evangelho que ele não somente morreu, mas que ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o mal, vencendo as drogas, vencendo o vício, vencendo o diabo, vencendo todos os males, vencendo a própria morte, vencendo o inferno e vencendo o diabo. Jesus ressuscitou. Esse é o evangelho, e esse evangelho é o poder de Deus que traz salvação, que traz transformação em todas as áreas da vida daquele que crê. Ele fala: você só tem que crer nesse evangelho que ele vai te transformar. Uau, uau, esse é o nosso Jesus. Sabe, existem muitos grandes líderes religiosos no mundo. Se você for lá para a Ásia e falar com os budistas, eles vão falar: se o Buda é o nosso grande líder, e onde está o Buda agora? Ele morreu. E o que aconteceu com o corpo dele? Foi cremado e as cinzas foram espalhadas em 8 cidades aqui da Ásia. E nós veneramos essas cidades onde as cinzas dele foram espalhadas. Se você for lá na Arábia Saudita, tem o túmulo aonde foi enterrado os restos mortais do grande
profeta Maomé, o líder dos muçulmanos. O Confúcio, outro grande líder espiritual, religioso, morreu e também o seu corpo ficou aqui na terra. Jesus também morreu. E até hoje você pode visitar o túmulo dele lá em Jerusalém. Só que tem uma grande diferença. O túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. O Buda disse antes de morrer, ele se ajoelhou e falou assim: eu ainda não conheço a verdade, não encontrei o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vive. E depois que ele ressuscitou, ele apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos. Não é aquele Jesus pintado às vezes em quadros religiosos, parece meio efeminado, com um lençol em cima dele. Não, o Jesus que apareceu, o Jesus ressurreto que apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, até o seu peito ele estava com uma cinta de ouro. E ele disse: sim, eu estive morto, mas eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vive, ele ressuscitou, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele quer operar na sua vida. Só creia nele, confie nele, e o mais ele fará. Nesse momento, se for possível, aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse culto online, fique em pé, porque eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida, porque ele vive. Você pode crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Antes do Fanuel cantar de novo essa música, eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida 100% ao Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe os meus pecados. E nesse dia da Páscoa, eu declaro que de hoje em diante, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Agora diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor vive. Eu tenho também agora o perdão dos meus pecados e a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Porque ele vive. Aleluia, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há, porque ele vive. Aleluia. Temor não Sim, eu tenho coragem, eu tenho esperança viva. mas eu bem Aleluia. sei, eu sei que a minha vida Aleluia, aleluia. está nas mãos do meu Jesus, que
Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Faruel, que lindo. Agora eu quero falar com você, preste bem atenção. Bem aqui, você está vendo um link muito importante, www.paz.vc/sp. Entra nesse link agora, comunique conosco que você entregou a vida para Jesus. A nossa equipe vai te ajudar nessa nova vida com Jesus. Fala lá, aperta aquele botão que fala assim: eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Nós queremos te apoiar. E se você já entregou a vida para Jesus e não está congregando em lugar nenhum, eu quero te convidar, faça parte de um dos nossos life groups online. Pode apertar o botão aí do life group e você vai ser encontrado um life group, um grupo na casa de alguém perto da sua casa. Sabe, na realidade nem tem que ser perto da sua casa, porque nós temos life groups virtuais pela internet também. Então vamos crescer juntos, vamos deixar com que esse Cristo vivo e ressurreto transforme a nossa vida. É só não esquecer, porque Ele vive, você é um prisioneiro da esperança, e Ele restaurará em dobro tudo na sua vida. Sabe por quê? Isso é só o começo. Que culto maravilhoso, que culto abençoado, que palavra poderosa. Eu tenho certeza que foi muito bom. E olha, se você não conseguiu pegar desde o começo, vai estar à disposição, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que você pode ir lá ouvir quantas vezes você quiser, inclusive compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante. E olha, se você quiser também, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que a nossa igreja está fazendo e vai fazer. E agora, se você tem filhos pequenos, você com certeza vai querer que eles acompanhem Paz Kids. Então, preparem porque está chegando o Paz Kids. Tenha uma semana de vitória. Muitos ovos de Páscoa esse ano? Acho que não, Marissa. Por causa dessa pandemia, meus pais estão tentando economizar este ano. Páscoa sem ovos? Sem chocolate? Nossa, que sem graça! Também acho, mas tem que entender meus pais. Por causa dessa pandemia, nem posso ir visitar meus avós. Não vou ganhar nenhum ovo de Páscoa. Nossa, que chato! Pois esse ano eu vou ganhar um monte de ovos. Já pedi pros meus pais um ovo bem grande, pros meus avós um maior ainda e pra minha tia com surpresa dentro. Olha, sabia que ano passado eu comi tantos ovos que fiquei até com dor de barriga. Oi, crianças! Vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Claro! É você ganhar muito ovo de Páscoa e comer muito chocolate. É dia de ficar junto com a família, comer chocolate e comemorar. Eu acho que eu preciso explicar algo para vocês. Na Bíblia, a Páscoa tem 2 significados muito importantes. A celebração da primeira Páscoa e o sacrifício do Cordeiro Pascal. Oi? Como assim? Eu não entendi nadinha. Na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós. Vocês conhecem a história da Páscoa cristã? Meus pais já me contaram essa história. Jesus foi crucificado por nós. Sim, é isso mesmo. Mas onde aparece o coelhinho nessa história? Os ovos de Páscoa, o chocolate. Sem o coelho, essas coisas não tem graça a Páscoa. Marissa, querida, está na hora de você descobrir a verdadeira história da Páscoa. Vamos lá para a salinha que a tia vai contar direitinho para vocês. Bora? Pois é, crianças. Hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história da Páscoa.
Quem aqui já ouviu falar dessa história e sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Meus pais já me contaram essa história, não é, Miqueias? Verdade, Jesus é o nosso Cordeiro. Ele morreu para nos salvar. Nos salvar? Como assim? Nos salvar do quê, tia? Calma, crianças, eu vou contar tudinho para vocês. Tudo começou há muito tempo atrás no Egito. Os israelitas foram escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Então ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito. Fez muitos milagres, mas Faraó não libertou o povo. Então Deus decidiu enviar uma praga mais devastadora de todas. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa do Egito seria morto. Deus enviou 10 pragas no Egito, não é, tia Leia? Isso mesmo. Mas para os israelitas seria uma noite de livramento. Livramento? Como assim? É que para fazer distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio, a família de cada um dos israelitas matou um cordeiro, sacrificou um cordeiro. Sacrificou um cordeiro? Como assim? Sim, Celine. Cada família dos israelitas sacrificou um cordeiro, pegou o sangue e colocou nas ombreiras da porta. Quando o anjo viu, o sangue ali não entrou. E o filho mais velho dos israelitas não foram mortos. Os israelitas pegaram os cordeiros sacrificados e assaram. Fizeram também pães sem fermento. Por que pães sem fermento? É que eles tinham que sair com pressa, não dava tempo de esperar o pão ser levedado. Eles tinham que sair rápido, comer rápido e pegar tudo que eles tinham e sair. Deus havia dito para eles que eles estivessem preparados, pois naquela mesma noite eles seriam livres. Eles não seriam mais escravos? Deus libertou eles? Deus prometeu e cumpriu. Naquela mesma noite, o filho de Faraó foi morto. Então Faraó mandou os israelitas embora. Eles saíram dali vitoriosos. E o que é melhor, sem nenhuma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para os egípcios, mas de salvação para o povo de Deus. E para lembrar deste dia, Deus instituiu a Páscoa, que significa passagem. Nossa, que louco! Então se isso acontecesse hoje, eu como irmão mais velho teria morrido? Não, cara. Eu te amo muito. Calma, Miqueias. Deus já providenciou tudo isso. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos fala que nós fomos escravizados sim pelo pecado, mas Deus providenciou um escape, o seu filho Jesus. Os israelitas sacrificaram o cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou o seu único filho em nosso lugar. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama. Ele protege de todo o mal e nos dá uma nova vida. Agora todos podemos fazer parte da família de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação. E para não esquecermos mais desse dia tão especial, vamos memorizar um versículo que está em Coríntios 5:7, que diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou: isso é verdade? Eu sou o rei, disse Jesus, mas não desse mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há razão para matá-lo. Vou soltar ele. Mas a multidão gritava: Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Então o fizeram subir o monte, carregando uma cruz de madeira. No alto do monte, os soldados romanos colocaram Jesus na cruz e pregaram suas mãos e seus pés. Fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Os líderes religiosos zombavam dizendo: você salvou aos outros, por que você não salva a si mesmo? Pai, perdoa-os, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse:
Está consumado. Ele completou a obra que veio para realizar, por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e colocou uma grande pedra na entrada. Aquela triste sexta-feira chegou ao fim. Sabe, gente, eu tô meio envergonhada. Por que, Marisa? Por causa que eu pensei que a Páscoa era só por causa do coelhinho, por causa dos ovos. Eu não lembrava de Jesus. Também, confesso que na Páscoa eu achava que era só comer com os ovinhos de chocolate e eu sequer esquecia de Jesus. Eu nem lembrava dele, eu nem sabia disso. Eu também, a gente só ficava brincando. Sabe, crianças, eu ouvi vocês falando. E eu quero dizer que Jesus, ele comemorou a última Páscoa com seus amigos. Ele comeu pão, tomou vinho e ele explicou para os seus discípulos que o que representava e simbolizava o pão era o corpo que seria morto e o vinho era o sangue que seria derramado por nós. Esses são os verdadeiros alimentos da Páscoa. A Bíblia nos ensina que na sua última Páscoa, Jesus não descansou. Ele passou a noite orando, porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele seria crucificado e morto pelos nossos pecados. Vocês sabem o que é pecado? Eu sei, tia. É quando vocês desobedecem seus pais. Muito bem. Quando fala mentira, quando você rouba. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos que desagrada a Deus. É tudo aquilo que entristece o coração de Deus, como, por exemplo, a mentira, a desobediência, o roubo, entre tantas outras coisas. Todas essas coisas são pecados. A Bíblia nos diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e padecem da glória de Deus, ou seja, estão afastados da presença de Deus. Na última Páscoa, Jesus, ele não descansou. Ele ficou orando em agonia, porque ele sabia tudo o que ele ia passar para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna. E assim como ele orou por esse sacrifício, nós também podemos orar para agradecer por esse sacrifício. Vocês querem orar comigo? Sim! Então vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido em meu lugar, para que todos os meus pecados fossem apagados e o meu nome fosse escrito no livro da vida. Em nome de Jesus? Amém. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparado para o nosso incrível game bíblico de Páscoa? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar 4 alternativas de respostas. E vocês vão ter que adivinhar qual é a alternativa correta. Vamos lá? Primeira pergunta. De quantas Páscoas a Bíblia nos fala? Alternativa A, 4 Páscoas? Alternativa B, 3 Páscoas? Alternativa C, 1 Páscoa? Ou alternativa D, 2 Páscoas? Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa D, 2 Páscoas, muito bem, você acertou! Vamos lá! Segunda pergunta. A primeira Páscoa se apresenta em que parte da Bíblia? Alternativa A, Novo Testamento. Alternativa B, Apocalipse. Alternativa C, Gênesis. Ou alternativa D, Antigo Testamento. Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa D, Antigo Testamento, parabéns, você acertou de novo! Terceira pergunta. Na primeira Páscoa, o cordeiro foi morto e seu sangue passado nos batentes da porta para proteger da morte o filho caçula. Alternativa A. O filho do meio. Alternativa B.
O filho mais velho, alternativa C, ou nenhuma dessas alternativas? Tempo para vocês pensarem. Se você respondeu alternativa C, para salvar a vida do primogênito ou do filho mais velho, parabéns! Você acertou novamente! Pergunta número 4. Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem: alternativa A, perdoados; alternativa B, escritos; alternativa C, gravados; ou alternativa D, fotografados. Tempo para vocês pensarem. Se vocês falaram alternativa A, perdoados, parabéns! Vocês acertaram de novo! Jesus passou a sua última Páscoa em companhia de quem? Dos seus discípulos, alternativa A; dos seus amigos, alternativa B; dos seus inimigos, alternativa C; ou dos seus pastores, alternativa D. Tempo para vocês pensarem. Se vocês responderam alternativa A, com seus discípulos, parabéns!